E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora acerca do profeta Jonas. É muito interessante a história de Jonas, porque quando eu olho para a vida de Jonas, eu acabo remetendo a algumas aplicações que nós podemos tirar para os dias de hoje. E uma das coisas que me faz lembrar, os dias de hoje a respeito do testemunho de Jonas é que ele era um profeta que estava apenas preocupado com o seu povo e com ele mesmo. Vamos recapitular um pouquinho da história dele? Deus chama Jonas e diz: Jonas, se apronte e vai para Nínive. Jonas se apronta, mas diz o texto lá em Jonas, no capítulo 1, que ele vai para a Espanha para fugir do Senhor. Claro que ninguém consegue fugir do Senhor, mas fugir do Senhor ali é fugir dos propósitos de Deus. Ele então paga uma passagem, pega um barco para ir para a Espanha, e quando ele está no meio do barco, vem uma tempestade e as pessoas começam a discernir que alguma coisa está errada ali. Eles começam a tirar sorte para ver quem é o culpado. E a sorte acaba caindo em Jonas. Eles então apertam Jonas e perguntam: de onde você é? Qual é a sua terra? Qual é o teu nome? Ele fala: sou hebreu, sirvo a Deus que criou os céus e a terra, meu nome é Jonas. E Jonas então explica para eles por que aquilo está acontecendo. E Jonas tem a ciência, tudo isso que está acontecendo por minha causa. E ele então explica a situação para eles, e eles passam a orar, eles oram, fazem um voto com Deus. Veja, não é o povo hebreu que está fazendo isso não, tá? Eles oram, fazem um voto com Deus, e aí então eles acabam lançando Jonas no mar. Jonas vai para o mar, é engolido pelo grande peixe, e ali ele faz aquela oração onde ele pede perdão, onde ele sabe que errou, onde ele começa a invocar o Senhor. Né? E diz o texto que depois de 3 dias, né, ele é lançado, Deus escuta a oração dele e ele é cuspido para o mar. Olha que interessante, se você for olhar na história, qual era o deus, né, dos ninivitas? O deus dos ninivitas era Dagon. Dagon era o deus dos ninivitas. E quem é Dagon? Dagon é o deus peixe. E já havia ali uma profecia de que haveria um profeta que sairia da boca de um peixe e que aquela cidade deveria ouvi-lo, né? Deveria ouvir aquele profeta. Bom, então Deus já havia feito ali, preparado o caminho para que Jonas já chegasse num ambiente propício para que as pessoas, ao verem ele, pudessem ouvir a mensagem dele. Quando ele chega lá, ele vai dizer: olha, Deus vai destruir essa cidade, vocês terão 40 dias para se arrependerem. O rei, ele é comovido pela mensagem de Jonas, ele se arrepende, manda toda a cidade se arrepender, colocar roupa de saco, né? O pano de saco, perdão, colocar pano de saco. Os animais também passam a jejuar e toda uma cidade se converte. Para a tristeza de Jonas, vejam só. Para a tristeza de Jonas, toda uma cidade se converte, meu povo. Jonas ficou pau da vida, porque a cidade de Nínive não era uma cidade que estava cometendo qualquer tipo de pecado, não. Você imagina uma cidade onde você vê ali grupos que fazem coisas terríveis aos olhos do Senhor, e Jonas sabia disso. É como se ele fosse lá e ele já estivesse assinando a sentença de morte dele. É como Deus fala: Igor, vai lá num país islâmico e prega lá que só Jesus Cristo é o Senhor, né? Olha o medo de Jonas, e ele sabia o que eles faziam com aqueles que eram contra a fé que eles anunciavam. Muito bem, aonde eu quero chegar? Olha o que está aqui em Jonas, no capítulo
4, versículo 1, e é aqui o X da questão dessa mensagem de hoje. Olha só. Isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. Olha isso. Ele ficou irado. E orou. Tá vendo aí? Ele ficou tão chateado porque Deus salvou o povo de Nínive que ele passou a orar a Deus inconformado. E disse: ah, Senhor, não fosse essa minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Arrepender-se do mal aqui, ou seja, é ele falar: se vocês não cumprirem o que eu estou mandando vocês fazerem, eu vou castigar vocês. Se vocês se arrependerem, então eu vou anular a minha sentença. É isso que ele está querendo dizer. Peço-te, pois, ó Senhor, tá vendo aí como é que ele está chateado? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele viu que aquele povo o tempo inteiro negava ao Senhor. Ele viu que aquele povo o tempo inteiro eles estavam contra o Senhor com idolatria, com sacrifícios humanos. Era um povo rebelde. Era um povo que maculava a santidade do Senhor. E Jonas ficou iradíssimo, porque que ele queria? Que Deus determinasse juízo ali contra aquele povo. Ele queria que Deus determinasse juízo, matasse todo mundo. E aí o que Deus fala? Não, você vai lá e vai pregar arrependimento. Prega primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Prega, pelo menos pregue para eles. Pelo menos pregue. Vamos lá. Versículo 4. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Fazes bem que você fique irado por causa disso daí? Isso te está fazendo bem? Ficar chateado? Porque eu só vi um monte de gente? Você está chateado por causa disso? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana. Né? Ele está voltando para casa, né? Porque a caminhada da praia até a cidade levaria 3 dias, tá? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele está querendo que a cidade se exploda. Ele está querendo... Gente, é um profeta do Senhor, e veja como é que Deus é tão compassivo com Nínive, como é compassivo com ele. Está sendo compassivo com ele. Ele quer ficar ali de camarote, né? Só vendo, vamos lá, destrói a cidade, ih, caiu na cabeça da criança, aquela pedra. É isso que está querendo ver, né? Então, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceu à cidade. E fez o Senhor, Deus nasceu uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Né? Então, quer dizer, Jonas que estava nervoso pra caramba, aí ele viu crescendo, né? Agora eu tô feliz. Tá vendo aí como é que eu tô feliz? Né? Aí veja o que aconteceu. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Ele só quer saber de morrer, né? O negócio dele, as coisas têm que acontecer do jeito que ele quer. É da maneira que ele quer, né? Dizendo, melhor me é morrer do que viver. Não, eu quero morrer. Deus salvou Nínive, quero morrer. Deus fez um sol escaldante, quero morrer. Caramba! Então disse Deus a Jonas, olha como é que Deus é paciente, né?
Mas ao mesmo tempo que Deus ele fala com uma mansidão, ele está dando uma repreensão ali. Uma bela de uma repreensão. Veja só. Então disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você não fez nada para que você não plantou, você não adubou, você não jogou água, você não viu o crescimento da boboreira, você não a fez nascer, você não acompanhou o crescimento. E por causa de uma boboreira, você está agora desejando a morte. A boboreira é mais importante do que toda uma cidade. Eu salvei uma cidade e você ficou irado. Agora você está chateado por causa de uma boboreira. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Isso foi um tapa na cara de Jonas, porque Jonas ficou tão preocupado com a boboreira, mas ele se esqueceu que mais importante que um mato, que uma planta, são as almas que estão aqui. E olha que Nínive, aí é que está o X da questão dessa mensagem. Nínive não era uma cidade eleita, eles não fizeram parte do povo de Israel, Nínive não foi lá se circuncidar, Nínive não foi lá fazer as festas judaicas. Jesus falou em Mateus capítulo 11, que foi por causa do milagre de Jonas que eles se arrependeram, por causa do milagre de Jonas, e eles ressuscitarão apenas no juízo final. Ou seja, não eram eleitos da graça antes da fundação do mundo, eram os não eleitos, o que nós chamamos de nações e criação. Qual é a lição mais importante que eu tiro da história de Jonas? Qual é a lição mais importante? É que nós, como igreja, muitas das vezes a nossa pregação é uma pregação semelhante à de Jonas. Eu quero morrer e ir para o céu, que se exploda o mundo. Eu quero morrer. Ah, esse mundo, aquelas pessoas que estão ali, as 120 mil pessoas que vivem no pecado, que se dane, que se lasque, que se arrebente do outro lado. Eu quero ir para as bodas. Eu quero estar lá. Deixa eles sofrerem nas mãos do anticristo. Deixa eles sofrerem nas mãos do iníquo. Eles bem é que merecem mesmo. Mas o texto que nós lemos mostra que havia pessoas que não tinham discernimento espiritual. E a maneira como Deus usou para falar com eles foi através de um profeta utilizando milagres, que é o milagre de Jonas, porque a criação não tem o Espírito Santo, não terá o Espírito do Filho, e a criação, eles não foram eleitos para ter fé. Então como é que eles crerão? Eles crerão a partir dos milagres, uma pregação com milagre. Então nós como igreja temos que cumprir o nosso papel profético no tempo da grande tribulação para procurar ganhar o máximo de nações possíveis que nós vamos conseguir alcançar. A grande massa, e principalmente em Jerusalém, dos profetas, por isso que Apocalipse capítulo 11, ele foca na cidade santa, vai tudo perecer. A maioria
vai morrer lá, como Israel sempre fez, matando o profeta. Mas do lado de fora, muitos profetas das duas testemunhas estarão anunciando essa palavra e a criação vai ouvir. A criação vai ouvir. Muitas delas vão ouvir. Então, a história de Jonas é uma história que reflete o egoísmo da igreja. Uma igreja egoísta que pensa apenas no seu próprio umbigo e que não está nem aí se vai nascer criança numa grande tribulação, se vai ter gente grávida naquele momento. Porque para eles, né, só ficaram os que não ouviram a palavra, como se não fosse nascer gente nesse momento. Vai ter gente nascendo. Vão ter pessoas nascendo durante os 7 anos finais da última semana de Daniel. E aí, é inocente ou não é? Que culpa eles tiveram para estar ali? Que culpa eles tiveram? É uma boa pergunta, não é? Porque se você diz que os que estão... Não é só criança nascendo, né? Mas se você diz que os que estão ali é porque eles estão sendo punidos porque não ouviram a palavra, mas não terão só crianças nascendo, já terão crianças que já terão nascido, né? E também não nasceram de novo, né? Mas eu prefiro focar mais nos que vão nascer. Muitas crianças vão nascer, milhões e milhões e milhões vão nascer, como nascem todos os dias. Vão estar nascendo nesse período. E aí? E aí? E aí? Eles foram reprovados desde o ventre? É isso? Então, uma visão pré-tribulacionista é uma visão, meus irmãos, com todo o respeito, que foca muito mais em nós do que nos outros. No momento em que a igreja precisa ir para Nínive, não, eu quero ir para a Espanha, porque lá está calmo, lá é mais tranquilo, eu quero ir para Tarsis. Não, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para Nínive. Eu não quero enfrentar lá os rebeldes. Só que você não vai estar sozinho, você vai ter uma companhia de profetas com você, diferente de Jonas, que foi sozinho. E você terá os milagres te acompanhando, os dons te acompanhando. Mas primeiro você tem que, né, estar disposto e crer nisso. Infelizmente, muitas pessoas, elas que se dizem ser servas do Deus, elas estão pouco se lixando para as nações que estão aqui na terra. Então que essa lição fique guardada em nossos corações para que nós possamos de fato e de verdade amar, porque veja como Deus falou, você está sentindo pena de uma boboreira, mas e eu das milhões, 120 mil pessoas que sim são idólatras, estão em pecado, mas não têm discernimento, eu não vou sentir pena deles? Né? Então a gente só pensa em nós, mas nós não pensamos naqueles que o Senhor ama. E não somente, veja que ele coloca, não é só homens e crianças, animais também. Deus ama inclusive os animais. Até animais Deus sentiu pena de matar. Até os animais. E a gente não. A gente só quer saber de ir para o céu. Só quer saber de fugir, escapar. Ao passo que Deus nos chama para sermos profetas e chamar as nações, a criação para o arrependimento. Esse grupo é um grupo de pessoas que a gente não sabe quem é, mas a gente vai ter a plena convicção de quem é. Na última semana de Daniel, esse grupo é o grupo que não faz parte da igreja. Não é igreja ali, que eles só vão ressuscitar no dia do juízo. Não é igreja ali. Ali são nações. Então veja que Deus ama as nações. E quem é o porta-voz para iluminar as nações? Você